Que bom que você tá de volta. Sabe quem estava aqui te esperando? Eu, a caneta e o papel. Literalmente, na verdade, eu, a caneta e para hoje, alguns papéis. Mas antes, essa poesia, ou esse poema, como você queira chamar. Eu, a caneta e o papel. Sei que é bem tarde, enfim, em casa. Mesmo ofegante, calo todo o medo. Meu combustível é a escrita. A esta agora revela o segredo. Silêncio paira, música interna, qual sinfonia em mim a orquestrar. Só uma pétala enquadrada em tela, textura tênue, então posso criar. Janela aberta ao longe a montanha, um passarinho pousa a cantar. Trouxe-me a cena simples da infância, qual melodia em mim a embalar. Quando o pequeno ser se fez gigante, usou papel de pão para escrever. Gastar as folhas do caderno não podia. A massa em letras, papel a envolver. Parece triste, acredite, nunca foi. Só estratégia para então fortalecer. A escritora que por trás daquela cena intensamente alimenta cada ser. Com expressões tão verdadeiras e precisas, relatos que jamais se apagarão, as palavras que orquestra te entrego, pois bem sei, em sua vida ficarão. Sabiamente eu te peço, valorize. A escrita é a mãe de toda a arte. Fragmentos são o todo em pedaços e os pedaços são do todo uma parte. Quando parte se encontra, é perfeito. Dois caminhos apontando o mesmo norte. Corações tais como a letra e o papel, antes frágil como a pena, agora forte. Mais um, partituras de uma vida. Mais um relatando como ontem, como no vídeo anterior, você bem leu junto comigo, sobre a escrita no papel de pão. Aqui está mais um registro, mais uma prova de que, de fato, a escritora por trás de determinadas cenas teve ali seu papel de pão. Mas não é sobre o papel de pão que eu quero falar hoje. Na verdade, meu questionamento hoje, minha indagação, minha pergunta, minha reflexão junto com você é: o que se passa por trás da mente de um autista? Como musicoterapeuta eu posso responder: talvez. Como ser humano, certamente. E com as vivências que eu tenho ao longo dos anos, certamente. Então eu quero compartilhar com vocês algo precioso que começou assim, exatamente assim, poeticamente. Que não é exatamente o que dá título à introdução poética, mas é de fato o desvendar da mente da poeta, da poetisa, do poeta. É o desvendar da mente. Aqui para vocês entenderem, na verdade são registros, não vai dar para ler, mas é apenas uma organização. É assim que um livro acontece na minha mente. Eu preciso dessa organização de estrofes, preciso saber quem é o narrador, apresentação de personagens, desenvolvimento. É assim que um livro acontece. Aqui, registro de personagens. É gostoso reler isso aqui, rever. Aqui sobre o que cada um tinha, a intencionalidade de cada situação. Mas vocês vão descobrir junto comigo, lendo poeticamente. O prefácio foi escrito por uma querida, a Andréa Rezende. E hoje eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, vou deixar a caneta aqui. Nós vamos ouvir barulho de papel, do jeito que eu gosto. Porque para ler, eu vou ter que mexer nos papéis. Eu não vou usar tablet, nada de conexão digital. O que eu quero nesse momento é o bom e precioso papel que fica aqui, que me envolve. Eu não sei se quem o envolve, mas com a escrita, ou se eu me sinto envolvida por ele quando eu releio aquilo que está registrado. Vamos lá. Prefácio. Uma mente poética vislumbra o universo poeticamente. Mais que isso, uma mente poética nos arrebata a poesia que possivelmente encontra-se imersa e oculta no existencialismo dos dias deveras pragmáticos.
Poeticamente ou poeticamente, tão belamente indissolúveis por aqui, é um poema-livro, como também é uma narrativa poética, classificações que não se excluem e, sobretudo, nesta obra, somam-se e acrescentam-se mutuamente, doando-nos as mais delicadas sensações benfazejas. Dotada de uma escrita profundamente sonora, em que a música circunda não só o conteúdo, como também a estrutura e a cadência dos versos, Viviane de Cássia unifica neste trabalho, apesar de plural, duas principais vertentes: a infância e a música, ou a infância vivida musicalmente, ou ainda a música vivida puerilmente. É sobre esse encontro, mas é também além dele. Poeticamente, é sobre profusão de personalidades e sobre inteligências múltiplas. É sobre inclusão, sobre respeito, sobre descobertas, sobre educação e sobre memória. Histórias entrelaçando afetos em momentos de saberes, poesias e brincadeiras. De forma sensível, fluida e harmônica, a escritora poetiza a diversidade da tríade mente, alma e espírito infantis, metaforizando-os magistral e liricamente através das mais belas notas melódicas da poesia. Sem ditadismos exacerbados ou lições engessadas, Viviane provoca ensinamentos em seus versos sobre o eu, sobre o outro e sobre o nós, numa escala uníssona da humanidade, de humanidade e convivência, em que a música fulgura no âmago e no externo, na estrutura e no conteúdo. A riqueza da linguagem e a estética sobressalente, como também integrante que encanta e elabora intersecções neste tão encantador trabalho literário. Semântica, fonética e estilística convivem afinadamente nos versos tão bem construídos e sentidos da autora. É um livro sobre crianças, música, diferenças, amizade e poesia. É um livro para todos que almejam uma canção que toque a alma, acalente o coração e inquiete a reflexão. É um livro para o nosso eu, para o nosso outro, para o nosso nós. É um livro para você. Então, posso te fazer um desafio? Pega o seu cronômetro e coloca. Vamos contar. Não vai ser longo, é um livro pequeno, mas é um livro que vale a reflexão e a gente vai falar sobre ela no final. Na verdade, trata-se de um poema. Sim, de um poema? Não, diria de uma poesia, porque tem a beleza de todo um universo de contextos diversificados e divergentes também. Então eu gostaria que você refletisse sobre cada estrofe com muita atenção. Com muita atenção. Já prepara o seu café, já pega a sua taça com água, só não esquece de acionar aí as notificações, se inscrever no canal e, claro, deixar o seu comentário. Então vamos lá? Primeira parte, são apenas 3, à beira-mar. Certa manhã de domingo, à beira do grandioso mar, 7 crianças, 7 amigos destinados a se encontrar. Contavam pequeninos grãos um a um e iam juntando. Risadas soltas ao vento com as formas que estavam criando. De estrelas a golfinhos unindo o céu ao oceano, dedinhos deslizando na areia como quem toca o piano. Amarelo ouro em fusão com as águas, mesclas de azul colorindo, à direita bem distante as montanhas, verde vida, registrando o infinito. Dora, menina sorridente, suas mãos eram como pincéis, preto, branco ou colorido, em círculos como seus anéis. Gostava das pequenas formas e com as mãozinhas criava. Dora, menina artista, tudo que via registrava. Rebeca era proativa, seu anseio era cooperar. Desde juntar as conchinhas e encher os baldinhos no mar, sentava-se junto aos amigos com ar de admiração, olhar expressivo, voz doce, como melodiosa canção. Milena, tão preciosa, seu universo era silencioso. Tudo se resumia em calma, não importava o alvoroço. Suas mãos regiam palavras, orquestrá-las era seu anseio. Não podia escutar a raridade dos sons produzidos em seu meio. Fábio, pequeno príncipe, de todas cuidava bem. Menino espião, assim dizia, do amor era refém. Vivia a contar os dedos, incontáveis vezes o fazia. 1 a 5 como pentagrama,
recomeçava e sorria. Soline garimpava o ouro entre tesouros escondidos, afirmava ter joias raras disfarçadas de amigos. Valorizava os instantes, sabia guardar segredos, mas ferir a pérola Lara era o seu maior receio. Lara pouco falava, por temer a incompreensão. Distante do seu país, o mantinha no coração. Trazia sempre nas mãos uma flor de peculiar fragrância, pés no Brasil, mente na Itália, elos da sua infância. Siena era compositora, afirmava todos os dias. Cada amigo uma nota rara, seus valores, preciosa sinfonia. Seu tesouro era a raridade, os elementos nada imaginários, eram registros memoráveis do universo literário. Pauta do dia era música, a cantiga, a sinfonia, celebrar a vida entre amigos, resultando em companhia. Foi quando Siena, de pronto, com o olhar saltando da face, disse alto olhando para o mar, até que a canção nos abrace. Todos, admirados, sem precisar entender, uníssonos, responderam: orquestramos com você. Assim marcaram o dia com afinada intenção, formar uma orquestra de amigos, poetizar e fazer canção. Essa foi a apresentação do livro Poeticamente, a primeira parte, na verdade. Nessa primeira parte a gente vê o encontro, na verdade a apresentação dos amigos, e se você percebeu, cada nome nos remete a uma nota musical, tem um porquê, a gente vai desvendar. Próxima, segunda parte, elos da diferença. Aqui a gente vai encontrar, de fato, diferenças e vamos descobrir quais são elas. Tal melodia nos move se formos atenciosos. Dentro de cada peito há sons harmoniosos. De olhos fechados ou abertos, falando em tom reflexivo, nas pausas constantes do tempo, como faz bem ter amigos. Que tal entender a raridade, passo a passo ir decifrando? Fiquem atentos à história que entre linhas sigo contando. Compreender é uma arte, absorver é a intenção. Vou revelando aos poucos, abra bem seu coração. Para entender este dia de encontro peculiar, que tal conhecer os amigos na história que irei contar? Léa era pediatra, Frederic, professor, pais da pequena Milena, cuidavam com muito amor. Já no ventre da sua mãe, Milena mexia as mãozinhas, como quem rege uma orquestra, mas lá estava sozinha. Seus pais logo souberam o quanto ela era especial. Não falava, não ouvia, mas seu olhar era angelical. Suas mãos bailavam solo, silêncio em fusão com o vento. Orquestrar cada palavra era seu maior intento. Gerado em meio ao conflito por temer a despedida de Bob, seguia observando a mamãe. Dos transtornos evidenciava toque. Contava pedrinhas nas ruas, ser interrompido não podia. 1 a 5 seguia incansável, na quebra, o cãozinho partiria. Fábio, sempre atento, repetia, intencionando fortalecer os laços. 1 a 5 os dedos contava. Tinha que ser 5, jamais 4. Transtorno obsessivo compulsivo. Toque, toque, dizia sereno. De pronto abria o coração e num abraço acolhia o pequeno. Entre muitas margaridas crescia junto aos irmãos. Gêmeos, ambos autistas, Davi e o pequeno Salomão. Soline sabiamente os protegia, compreendendo o universo paralelo. Mas que irmãos eram amigos. Cativava a todos com tal elo. Sendo voz, quando tudo era silêncio, acalmando instantes de furor, Soline a todos ensinava sobre empatia, sobre o amor. Certa vez, rendida à escrita, traduziu tal olhar distante, intencionando revelar ao universo a descoberta daquele instante. Feito voz, fez seu poema em arte peculiar, entregou como carta aos pais expressando seu jeito de amar. Entre versos, sensibilidade, do autismo se fez arte. Tal verdade em completude? Fez-se todo o que era parte. Na página, registros da vivência, raros olhares trocados, mas a verdade contida gerou poético recado. Mundo, caracterizado redondo, com cores, estrelas e mar, montanhas, rios e vales com registros através do olhar.
É tão seu e tão de todos o universo. Na retórica perfeita, argumento. Pare, é o que peço neste instante. Te revelo um interno sentimento. Sei que buscas as respostas mais perfeitas, atitudes que confortem o teu ser. Não se culpe, pois nem tudo faz sentido, quando a regra deste jogo é viver. No silêncio eu encontro a sua voz, no seu toque nem sempre te percebo, mas se voltas uma, duas, tantas vezes, eu me rendo e te revelo meu segredo. Se me atrair tentas com impetuoso intento, ao som do vento sigo em tom de lamento. Gritando a alma segue estacionando o tempo, e o que para mim é vida, para ti se faz tormento. O som que escutas, eu enxergo. No tom que cantas, me embalo. Sua presença me conecta, assim entendo seu cuidado. Os anos todos contarás, na esperança de me apresentar a vida. Um a um, em raridade de encontros, marcará a inevitável despedida. Então eu peço, com inesgotável força, me liberte através do seu olhar. Sem porquês, sem lamentos e sem culpa, mergulhe em sua capacidade de me amar. Incontestável sensibilidade, raridade em vestes de paz, traduzindo a alma de anjos, tal essência certamente satisfaz. Dora e Rebeca, sempre carinhosas, cercavam os amigos com amor, tornando cada instante leve, pétalas de preciosa flor. Raiz fincada na inocência, esta denomino distinção. Sustentavam entre espinhos tal fragrância, flor rara no planeta coração. O jardim da existência conta histórias, resistindo sobre o solo da saudade. Com Lara não seria diferente. Lembranças são sua mais pura verdade. Italianinha de coração brasileiro, voou cruzando o oceano, conheceu o mar da azeda e da azedinha em solo nacionalmente buziano. Desenhava botas na areia, sinalizando saudades do seu lar. Distante da nação italiana, restava apenas recordar o sul dos barcos e da pesca, entre a cidade e o plantio no campo, nascida em Puglia, perto das montanhas, cuja capital bar era seu encanto. Sua mãe era universitária. Seu pai despediu-se para a guerra, fez de tal bota a saudade, sobrevoou o mar, refugiou-se em outras terras. Na despedida, o sussurro, jamais me esquecerei de você. Entre lágrimas clamou baixinho, não dimenticarte de mim. Pensamento sempre ao longe, olhar sereno e desconfiado, certo receio com as palavras fez do silêncio um aliado. São pessoas, eternas crianças, elos de puro saber, mas como ensinam estes pequenos a mim? Também a você? Na escala da sabedoria, sabemos que o tempo é fundamental. Mantemos ascendente e contínuo quando a essência do saber é natural. Com Siena, a pauta-vida se completa, sobre todos um olhar harmonioso. União nas diferenças é possível, um conceito certamente valioso. Se na praia ou na terra, entendemos. Cada um escreve a sua história, de mãos dadas com respeito e amor, projetando no futuro as memórias. Imersão nas entrelinhas desde cedo, viajante das palavras e sentimentos, Siena interpretava as circunstâncias e no silêncio construía os argumentos. Seu anseio era harmonia em pauta, raridade de acordes construção. Contemplava em cada amigo uma estrofe, cuja essência era o próprio coração. Partilha, brincadeiras incontáveis, inocência, jeito próprio de criança. Mas na fala, a certeza estampada, alicerce de um futuro feito herança. Recordava as brincadeiras e sorrisos, circunstâncias do universo imaginário, orquestrava o externar de tal infância, partilhando as memórias do cenário. Ao redor o mar e todo o universo, inspirando a fala interior, pois que em cada adulto há uma criança, cativada pelo próprio Criador. Nos apresentando a pauta vida, como construção de raro prólogo, mundo em fragmentos vira palco, imaginação se faz monólogo. Não é papel, isso é bola. Não é piscina, é o mar. São meus olhos refletores. Quer comigo cirandar?
Transformo sacola em pipa, do pneu faço balanço. Não é árvore, é um espião. De imaginar, jamais me canso. Meu pensamento é gigante. Sorrio e faço lembrança. Tem um mundo no quintal. Não é magia. Sou criança. Última parte. Completude sonora. Há em cada ser uma virtude de seguir sorrindo em meio à dor. Evidenciar cada espinho não anula a fragrância de uma flor. Em terreno fértil ou arenoso, sabe o coração a acolher, protegidas ficam as memórias feito noite ante o amanhecer. Tamanha leveza na infância revela a inocência da alma, brindando a vida passageira, ofertando o sorriso que acalma. Para entender o porvir dos versos que estou a compor, falarei das vestes dos amigos, desnudando-os com fervor. Das simbologias referentes notadas na pauta musical, conhecida também por pentagrama, elo da essência horizontal. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 sílabas iniciais. Quando desenhadas sobre a pauta, tornam-se sons musicais. Pequenas figuras esféricas em vestes pretas e brancas, erguendo seu som em bandeira, colcheando-as como uma criança. Pois que o coração dos pequenos é, por certo, acelerado, respiração ofegante, diafragma desenfreado. Cada figura específica representa parte do tempo, nas somas e nas partilhas em completude ou fragmentos. Tapete estendido ao solo, não perca a atenção. Apresentar o coração da música é minha nobre intenção. Cabeça vazia e paciente, branca feito a própria neve, 4 tempos faz seu ritmo, na passarela, a semibreve. Com o coração pela metade, da seguinte quase homônima, 2 tempos já é o bastante. Na passarela, a mínima. Um passo de cada vez, paciente sem igual, um tempo para ser mínima. Próxima figura musical. Acelerando de leve, figura que me permeia, tão inteira sendo metade. Eis que surge a colcheia. Semicolcheia, fusa, semifusa, frações que aceleram um compasso, mas dos registros busco a calmaria. Sem retrocessos, faço e refaço, retornando a tal figura colcheia para validar a explicação. Como escritora sou só metade, cada leitor completa a canção. Sabe, querida colcheia, o tempo é sábio condutor, rege a pauta da vida sem perder a cadência do amor. Traduz memórias expostas ao melodiar notas vivas, embala sussurros em pauta fazendo da dor tal cantiga. Que tal o resgate da cena dos amigos à beira-mar, das risadas soltas ao vento num encontro peculiar? Compreender o propósito do autor, a intenção, a cura nos sons que nos cercam, ouça em seu coração. 7 dias da semana, 7 amigos nada iguais, 7 para indicar perfeição, 7 notas musicais. Tal cadência harmoniosa contida em nomes distintos nos revelará atributos de um conceito nada extinto. Precisaremos voltar no tempo para ser mais precisa na Grécia. Século VI a.C., história da música sem controvérsias. Em Samos, na Grécia Antiga, ilha natal que o principiou, filósofo e matemática Pitágoras, tal sabedoria nos presenteou. Observando o ferreiro, bem como sons do universo, rendido calou sua voz de tal onda fez-se imerso. Como quem baila solitário, por dar ouvidos ao vento, sábio Pitágoras acreditou, não se importando com os argumentos. De uma corda, fez monocórdio, para calcular vibrações, de inteiros a fracionados, números antecedendo canções. De tudo a grande verdade foi que notas não nomeou, os sons em vestes de escala a humanidade presenteou. Avançando um pouquinho a história, chegamos ao país que tanto amo. Vos apresento o senhor Guido d'Arezzo, já na Itália, não mais em Samos. Este monge italiano, regente do coral da catedral, teve uma sacada inteligente, se me permitem, fenomenal. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, de um texto sagrado em latim, iniciais retiradas por Guido, monge que a música disse sim. 40 anos depois, por volta de 1640, Giovanni Battista Doni, sua observação nos apresenta que solfejar ut
era difícil, vogal fechada finalizada em consoante, qual artista sensível recriou, já não mais útil, agora dó era o bastante. Giovanni, musicólogo italiano, renomeou a nota musical, pequena atitude que o tornou grande, imparável, sem igual. Há distinta semelhança em quem ama da música cada parte. Ouvimos sons no silêncio, fazemos do silêncio a nossa arte. Cada um escuta um pouquinho a voz da música revelada. Em seu tempo segue ecoando, mesmo em pausa silenciada. Por entender que os sons emanam do coração, propagam as ondas audíveis, viajam com intenção. Cada tom especificamente nos busca e não há como evitar. Somos tal essência em completude, buscando vivas ondas equilibrar, harmoniosos ou descompassados, creditados ou incompreendidos. Absorvemos tais elementos, sendo por eles surpreendidos. Há registros de um rei, tomado de muita dor, que recorria às cordas de Davi, ressonadas com muito amor. Imensurável grandeza, incontestável atitude, ondas ressonam ao vento, produzem cura, libertação, completude. A verdade é bem simples, nada de mistério ou magia, é música, arte milenar, pílulas em sonora sinfonia. Fiz menção à primeira sílaba dos 7 nomes de cada amigo, cada um carrega sua história, permitindo-se fazer abrigo. Dora e Rebeca, sendo equilíbrio, alicerce emocional. Compreendiam as diferenças e amavam de forma incondicional. Dora, criando suas formas, guardando a cada um no coração. Rebeca, auxiliando no processo, com seu instinto de cooperação. Dó, a oitava evidente. Ré, sequência que confere. Dó, natural por sua essência. Ré, a nona que difere. Milena e Fábio, tão especiais, desta corrente eram elos. Ela regia, ele contava. Mundos completamente paralelos. Soline sabia ser voz, quando tudo silenciava. Coloria o azul dos seus irmãos, revelando o quanto os amava. E por falar em amor, que tal recordarmos a Lara, italianinha de coração brasileiro que de Búzios fez sua casa. Sentia saudades, fato, mas seguiu seu caminho. Entre risos da infância, ser feliz era seu destino. Siena apreciava o convívio, anseio da pauta vida. Ouvia cada amigo como as notas em tríades, cirandas e cantigas. Fez duelo entre os amigos, alicerce em harmonia. Seguiu regendo as memórias como quem rege a sinfonia. 7 amigos e uma vivência, partes de mim como autora. A vida em cada personagem me torna ouvinte, intérprete, locutora. Cada criança nos brinda, nos sorri com mansidão, pois cada uma partilha o que preenche o coração. Silenciam os medos propostos, dançam ao bailar dos ventos, perdoam e seguem sorrindo, dispensando qualquer argumento. Valorizam estar entre amigos, fazem barulho sabendo ouvir, gargalham o instante presente, afagando o presente por vir. Somos eternas crianças, girando na roda da vida, bailando a valsa do sonho, sonhando a cada cantiga. Buscamos tal paz que nos baste, perseverantes na caminhada, pois crescer requer disciplina, equilíbrio na escalada. Nos faz destemidos e ousados, despidos de convicções, pois valem nossos resultados que dispensam nossas intenções. Por termos no tempo respaldo, ranhuras que nos transformam, rendidos ficamos aos instantes, pois sabemos que nos transbordam. Desperto a cada manhã, ouvindo meu interior. Tal voz ressona em alívio como a voz do Criador, que renova aquela menina, que em mim coloca argumento, que dá vida à minha criança e que de mim faz um instrumento. Ei, você está aqui na minha sala comigo agora, acredite você ou não, porque o que são memórias de um escritor, senão a vida do seu leitor? A gente não escreve para paredes, eu não escrevo para as cadeiras, eu não escrevo para o sofá. Eu escrevo para quem me lê, para quem me ouve, para quem me interpreta nas entrelinhas. E aí cabe a você as suas interpretações, o que você considera. Eu considero que palavras abraçam, que palavras
elas nos afagam, que palavras elas nos enlaçam ainda que distantes. E por isso eu trago na minha memória todos os amigos. Amigos que, por mais que o tempo, a vida, as circunstâncias tenham levado para distante melhor, eu tenha passado por todos eles, por todos vocês. Nunca saíram da minha memória. E isso é assunto para o próximo vídeo. Vai estar ali um pouquinho dessas memórias vivas, dessa construção desses laços que para mim serão eternos. Eu desejo que você tenha entrado nessa história comigo, tenha compreendido que existe sim valor no alicerce de uma amizade e que essa completude sonora, ela tem a ver com olhar para o outro, contemplar a diferença do outro, mas se ver também no outro. Se ver nas suas atitudes, no melhor que você tem para deixar para a humanidade. É assim que eu vejo. Somos todos aprendizes, eternos aprendizes. Não somos perfeitos, longe de nós, né? Longe de mim, a perfeição. Eu tenho uma mente cheia de palavras, eu diria, um baú. E todos os dias eu fico tentando nortear qual a próxima estrofe, o próximo verso. Porque eu preciso sempre de um papel e uma caneta e ficam sempre mesmo de verdade perto de mim. Porque eu acordo pensando em rimas. Eu olho para as circunstâncias e elas fazem germinar em mim rimas. É a arte de transformar o caos em poesia. São fragmentos da mente da poetisa, da mente do artista, vida real, vida como a de todas as pessoas. Lidamos com as diferenças. Aqui eu relatei a xenofobia nas entrelinhas, não palavra externada, mas a intenção. No medo de alguém abrir a boca, de se comunicar, de sofrer bullying, quem sabe, talvez. E aí deixar de se comunicar por estar longe, mas com muita saudade da sua nação. Mas que abraçou a nossa nação. É fictício, é? Mas eu vejo tantas assim, tantas crianças assim. Eu lido com crianças que vieram de outras nações. E familiares abraçaram a nossa e muitas vezes não se sentem tão acolhidos. E com a sensibilidade que eu tenho como professora de música, como musicoterapeuta, eu preciso estar atenta, né? E eu ouço as histórias e construo, junto com eles, novos capítulos, novas páginas escritas, ainda que na imaginação, de maneira que possam levar de forma solidificada, com leveza, esse afago, esse abraço da nação brasileira no coração deles. Ainda que em memória, mas que possa perdurar, assim eu imagino, assim eu espero. Da mesma forma também eu citei o toque, poeticamente, brincando com as palavras. E de fato, eu não tenho toque, mas eu diria que com uma mente que organiza tanto e que sabe que cada coisa tem que ter o seu devido lugar. Imaginar nada trágico aconteceria se eu tirasse do lugar. Eu só ficaria confusa mesmo, isso não é bom para mim. Assunto para outro vídeo. Sobre o autismo. Eu quis ali com muito carinho, muita leveza, desnudar, traduzir essa dificuldade que muitos têm de olhar para uma criança, para um adulto, para um ser que às vezes não te olha nos olhos, que parece não estar ali, mas está, te ouve o tempo todo, sabe do que você está falando, sabe quando você fala acerca de quem ele é, de quem ela é. Por isso é importante ter cuidado. Se tiver que abrir a boca e comentar, que sejam palavras de amor, de afeto, que sejam acolhedoras, é mais bonito. Na verdade, esse poema, ele encaixou como uma peça de um quebra-cabeça há uns anos atrás. Eu atendia numa clínica e também era professora dele na sala de aula da escola em Macaé. Um menino lindo chamado Lucas Riqueza, filho de uma mamãe, Vanessa Riqueza.
Acho que é assim mesmo que pronuncia. Eles são de Macaé. O Lucas era pequeno, hoje já tá um rapaz. E eu quis fazer um carinho no coração daquela mãezinha, que naquele momento não compreendia aquele universo azul, aquele universo silencioso, que embora fizesse seus sons, parecia não estar ali. E foi por isso que eu fiz esse poema. Na verdade, o poema fora do livro é o Amor Autista, para vocês entenderem que nem sempre um livro ele sai por inteiro, ele é fragmentado. Eu não tenho pressa. Tem livros que saem da noite para o dia e eu me rendo àquela escrita. Mas eu já escrevi livro que levaram 12 anos e tá tudo bem. Eu respeito o meu tempo. Porque nada pode ser feito com pressa. Nada que contenha amor pode ser apressado. Então eu quero fechar com essa reflexão. Mundo caracterizado redondo, com cores, estrelas e mar, montanhas, rios e vales com registros através do olhar. É tão seu e tão de todos o universo? Na retórica perfeita, argumento. Pare, é o que peço neste instante. Te revelo o interno sentimento. Sei que buscas as respostas mais perfeitas, atitudes que confortem o teu ser. Não se culpe, pois nem tudo faz sentido quando a regra deste jogo é viver. No silêncio, eu encontro a sua voz. No seu toque, nem sempre te percebo. Mas se voltas uma, duas, tantas vezes, eu me rendo e te revelo meu segredo. Se me atrair tentas com impetuoso intento, ao som do vento sigo em tom de lamento, gritando a alma segue estacionando o tempo, o que para mim é vida, para ti se faz tormento. O som que escutas, eu enxergo, no tom que cantas me embalo. Sua presença me conecta e assim entendo seu cuidado. Os anos todos contarás, na esperança de me apresentar a vida. Um a um, em raridade de encontros, marcará a inevitável despedida. Então eu peço com inesgotável força, me liberte através do seu olhar. Sem porquê, sem lamentos e sem culpa, mergulhe em sua capacidade de me amar. No livro, então, a gente retrata, eu retrato ali, uma irmã que quis traduzir o cérebro, o pensamento, o olhar, o sentimento dos seus dois irmãos autistas para uma mãe. Talvez perdida, talvez se encontrando naquele afago silencioso, nas entrelinhas. Sintam-se abraçados nas entrelinhas. Também falei de uma criança que não ouvia e também não falava, mas seus pais entendiam seu universo de reger as palavras. É poético, queridos, mas entre nós existem as diferenças. Então que o nosso coração esteja aberto para que a gente possa aprender um pouquinho para abraçar a todos. Um pouquinho a cada dia para abraçar cada dia mais pessoas diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que sentem diferente de nós, mas que são tão iguais. É só precisa dar um pouquinho mais de atenção. É isso. Sintam-se afetuosamente abraçados. Amanhã eu volto, eu espero. Cansada ou não, faça chuva ou faça sol. Sol não, porque é madrugada, né? Não se esqueça que esse canal ele existe na madrugada. Você vai assisti-lo durante o dia, mas vai sempre entender, opa, madrugada passada, enquanto eu dormia, ela estava ali produzindo no canal. Sabe por quê? Sabe qual? Para poder fechar mesmo esse vídeo. O objetivo de ser de madrugada, porque muitos pensam que autor só existe, lembram? Que só existe um autor quando o livro sai da editora. O escritor, ele produz todos os dias, a cada instante. Escritor, ele nasce escritor e ele desenvolve a escrita ao longo dos anos, ao longo da sua vida. Mas, na verdade, a escrita é um exercício para a vida toda. Então, todos os dias eu preciso da caneta, não se esqueça, eu preciso de um papel.
estão sempre comigo, sempre pertinho, me acolhendo. E nessa fusão, a gente se constrói para produzir o melhor para quem nos lê, seja na pauta, seja nas entrelinhas, ou seja, no pensamento. Eu vou deixar para vocês aqui o link do livro Poeticamente. É isso. Beijo grande, até o próximo vídeo. Quem sabe você não vai ser o próximo homenageado. Tá aqui um desafio. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de receber um poema personalizado. Beijo!